Olá, crianças! Pela nossa figura de fundo, vocês já sabem a história de hoje. Nós vamos falar sobre Noé. A Bíblia, a história de Noé está aqui na Palavra de Deus. E Gênesis, capítulo 6, verso 13, diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra estava cheia de violência. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Bom, como a gente já vimos nas outras lições anteriores, que a terra, a ordem de Deus era crescer e multiplicar e encher a terra, não era isso? Então, a terra encheu de gente. Só que, infelizmente, as pessoas não acreditavam em Deus, não serviam a Deus. E aí o que acontecia? A pessoa sem Deus, não é? Muitas das vezes se torna violenta, não é? E aí a violência era muita maldade, muita briga, muita discussão. As pessoas viviam na maior desordem. Mas havia entre essas pessoas um homem chamado Noé. E a Bíblia diz que ele era um homem que servia a Deus, conhecia Deus. Então Deus, ele se entristeceu por causa da maldade das pessoas, e aí ele resolveu acabar com a humanidade, destruir. E aí, mas ele separou Noé. Como Noé era um homem que conhecia ele separou Noé e ele deu essa ordem para Noé, não é? Faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora. Porque, verso 17, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Então Noé fez exatamente como Deus havia enviado, né? Deus fez um pacto com Noé. Eu não vou destruir você nem a sua família. Você vai fazer um grande barco, né? Que na verdade a arca é um grande barco. E aí Deus mandou que Noé entrasse juntamente com toda a sua família, não é? Além dessa ordem, Deus também deu uma ordem a Noé, para que Noé colocasse dentro da arca, dentro do grande barco, os animais. Então, casais de leão, casais de ovelha, casais de elefante, de girafa, né? Deus mandou que entrasse todas as espécies de animais, aves, né? Animais dos campos. E aí, Noé fez exatamente como Deus havia ordenado. E aí é interessante que naquela época não havia chuva, né? Eu imagino que as pessoas deviam debochar de Noé, né? Ah, Noé, que dilúvio nada, né? Se nem chuva há. A Bíblia diz que naquela época, né? À noite subia um vapor de água da terra que regava as ervas do campo, não é? Então até ali o dilúvio não havia chuva. Então Noé foi construindo a arca. E ele demorou, sabe quanto tempo construindo a arca? 100 anos construindo a arca. Porque Deus deu até as medidas, os tamanhos, né? E eu imagino que durante esse período, né, a Bíblia, Noé havia também alertado as pessoas: olha, né, precisam buscar a Deus, precisam se voltar para Deus. Mas as pessoas debochavam, não acreditavam, né? Infelizmente hoje, nos nossos dias, há muitas pessoas também que não acreditam na Bíblia, né? Não acreditam na palavra de Deus. E aí a gente sabe, né, qual é o fim delas se elas não acreditarem na palavra. E aí foi o que aconteceu. Noé construiu a arca, né? E aí entrou com os animais entraram, Noé também. E aí a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca. E aí começou a chover. Quando começou a chover, aí as pessoas viram que Noé estava falando a verdade.
que Noé não havia mentido. E aí as pessoas começaram a bater na porta da arca, bater, mas Deus já havia fechado a porta, Noé não podia fazer nada. E aí sabe o que aconteceu? As águas foram subindo, e as pessoas foram se afogando. E aí choveu muito, a Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites sem parar. Olha quanta quantidade de água caiu do céu. Mas as pessoas pagaram o preço da sua incredulidade, da sua indiferença. Mas depois de 40 dias e 40 noites de chuva, a chuva cessou. E aí as águas foram baixando, né? Até que a terra ficou seca novamente. E aí então a arca, né, parou, Noé saiu com a sua família e também com todos os animais. Os animais passaram a ocupar o restante da terra, não é? E aí o que aconteceu? Noé fez um altar em adoração e em louvor a Deus. Noé edificou um altar e ali ofereceu sacrifício, ele e a sua família. Por crer em Deus, Noé foi recompensado, né? Ganhou uma nova chance de vida. Mas hoje existe também uma esperança. Romanos capítulo 6, verso 23, nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje, criança, você também pode ter uma nova chance, não é? Hoje, qualquer pessoa pode ter uma nova chance. Todos nós tivemos uma nova chance. E essa chance se chama Jesus Cristo. Ele é o único capaz de nos levar de volta a Deus. A recompensa do pecado, como nós vimos aqui, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus, quando morreu na cruz, ele pagou o preço do meu pecado, ele pagou o preço do seu pecado. Não é? E quando nós olhamos para a cruz, não é? E vemos que ali era o nosso lugar, porque nós somos pecadores, mas Jesus, por amor a nós, pagou o preço do nosso pecado. Então, nós somos pecadores, mas quando cometemos algum pecado, pedimos perdão a Deus, nos arrependemos, confessamos o nosso pecado e abrimos o nosso coração para Jesus. E assim nós temos garantida a chance dessa nova vida com Cristo e a eternidade quando deixarmos esse mundo. Infelizmente, as pessoas da época de Noé não tiveram essa chance, não é? Porque não creram na palavra de Deus. Então é importante crermos e não só crer, obedecer também a palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Amém?